Hi! Fala galera, Johnny na área, mais um vídeo pro canal aqui, canal que fala sobre pilares fundamentais para uma vida equilibrada, uma vida leve, uma vida gostosa, que são mente, corpo e alma. E hoje o pilar vai ser mais sobre corpo, porque afinal a gente vai descobrir como ler rótulos dos alimentos, ou seja, como ler informações necessárias das coisas que a gente está comprando, que a gente vai colocar dentro do nosso corpo. E antes de começar a falar sobre algumas dicas, eu vou te dar um dado impressionante. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor fez uma pesquisa e mostrou que 75% dos brasileiros não sabem ler rótulos. É isso mesmo, loucura, né? Você sabe ler rótulo? Sabe? Acredito que se você ver esse vídeo até o final, pelo menos se você sabe um pouquinho, você vai saber ainda mais. E se você não sabe nada, pô, você vai ter um conhecimento bem legal para aplicar na sua vida para você conseguir ter uma alimentação mais saudável. Combinado? Galera, você que tá chegando agora, já chega dando um like, clica no joinha aí do vídeo, clica para esse vídeo chegar para mais pessoas, para o YouTube entender que esse vídeo tá sendo legal e que outras pessoas possam ser beneficiadas com isso. E também ativa as notificações, clica no sininho aí que tá aparecendo para que você saiba toda vez que eu publicar algum vídeo, tá bom? Então vamos nessa, galera, vamos aí para as dicas de como ler rótulo dos alimentos. Por que ler rótulo de alimentos? Né? É uma pergunta meio óbvia, mas, poxa, não é uma questão só de emagrecer ou quem tem alergia que fica olhando para o alimento. É sim para comer melhor. E além da compra só pelo lado estético do produto, né? Se ele é bonito, se ele tem uma cor, assim. É mais assim para realmente entender o que tem ali dentro, né? Saber fazer uma melhor escolha. Então, enquanto eu vou falando aí, galera, você viu que eu até já mostrei alguns produtos, corre na sua cozinha, ou em algum lugar aí da sua casa que tem algum produto, eu tô aqui com um pão, com uma manteiga, vai procurar lá. E se você também não tiver, não tem problema, depois você pega e depois você assiste o vídeo de novo para saber um pouco melhor. Eu tô aqui com um iogurte, que minha namorada adora, inclusive. Então vamos nessa, galera. Primeira questão, eu vou falar sobre a tabela nutricional. Acho que todo mundo que pega um alimento é a primeira coisa que olha, né? É o quadradinho que tem, né? Então esse produto aqui, ó, também, ó, do iogurte é o quadradinho. E qual que já é o primeiro erro que todo mundo faz? É olhar só o gasto energético, as calorias. Tudo bem, é importante olhar isso. Hoje em dia, né, o pessoal tá querendo ficar mais magrinho, não engordar e tal, e já olha no gasto energético. Mas a gente tem que lembrar que tem outros macronutrientes e micronutrientes extremamente importantes, como os macro, né, que são proteínas, carboidratos e gorduras, e os micronutrientes, que são fibra, sódio, vitaminas e minerais. É importante olhar tudo, não só a caloria. Porque às vezes um alimento pode ser calórico, mas ele pode ser bom, como por exemplo, pasta de amendoim, que eu consumo bastante, minha namorada também aqui em casa. Se você olhar a embalagem da pasta de amendoim, você vai ver que ele tem um gasto energético absurdo, porque pasta de amendoim é praticamente só gordura. Mas não quer dizer que aquilo seja ruim, então é importante olhar os outros componentes que estão ali. E falando sobre a tabela nutricional, o ponto principal dela é a questão para você olhar sobre o tamanho da porção que está aparecendo ali. Então, não sei se você está com um produto agora, olha aí, porque a tabela nutricional ela se refere a uma quantidade dentro desse produto. Ou seja, essa tabela nutricional aqui desse pão, ela equivale a uma fatia e meia, ou seja, 50 gramas. E eu sei que o meu produto inteiro ele tem 500 gramas. Então dá para você pegar um produto e falar: ah, esse produto só tem X quantidade de caloria. Ou se você quer proteína, ah, esse produto tem pouca proteína, tinha que ter mais. Não, você tem que entender que é uma parte do produto, é uma parte que está querendo dizer ali. E esse VD que a gente vê ali, porcentagem VD, quer dizer que é o valor diário em porcentagem daquele macro ou micronutriente que é indicado para a gente consumir durante o dia. Por exemplo, esse pão aqui. Eu sei que ele tem uma porção de 50 gramas, que é uma fatia e meia, tem 16 gramas de carboidrato. E que isso corresponde a 5% do meu valor diário. Ou seja, tudo que eu posso consumir no dia de carboidrato, se eu consumir uma fatia e meia, já é 5%. Entendeu mais ou menos essa relação? Então, fica esperto, porque tem muita pegadinha nos produtos que eles colocam só X calorias, ou só X gorduras, ou só X açúcares, mas você vai ver é só por porção, tem vários asteriscos ali, então fique esperto para saber
o montante, né? Porque às vezes tem produto que você consome ele inteiro, sabe? Sei lá, você pega uma bolacha. Dificilmente você vai abrir uma bolacha e comer uma, duas só ali dentro, né? E aí você tem que entender qual é a quantidade inteira, né? E multiplicar, fazer algumas contas. Por exemplo, uma fatia e meia desse pão tem 5% de carboidrato. Ah, eu sei que um lanche mais ou menos que eu como são duas fatias. Então, eu vou estar colocando mais ou menos ali uns 20% de carboidrato. Isso dá mais ou menos uns 8% do meu valor diário. Então, fique esperto com essa quantidade da porção que está sendo informada ali, que tem muita pegadinha em relação a isso, tá bom? Ingredientes, galera. Esse é um dos tópicos sobre o rótulo dos alimentos que eu mais gosto, porque é uma forma mais honesta de você saber o que tem ali dentro. Porque os ingredientes eles são colocados do maior para o menor, ou seja, de forma decrescente. Então toda vez que você pegar um produto, que você localizar ingredientes, o primeiro ingrediente que você vai ler é o que tem maior quantidade. Ou seja, para quem está prestando atenção em coisas integrais, o primeiro ingrediente sempre tem que ser integral, ou seja, tem pães que se dizem integrais, aí você vai olhar o primeiro ingrediente, tá lá, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Enfim, não é o primeiro ingrediente, ele não é integral, ou seja, esse aqui ele é integral, ele está escrito farinha de trigo integral, é o primeiro ingrediente. Depois vem glúten, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por exemplo, o iogurte, você quer ver se o iogurte ele é um iogurte bom, esse aqui, o primeiro lugar, ele tem leite desnatado pasteurizado, concentrado, blá 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 blá. Às vezes você vai pegar um que o primeiro ingrediente já é amido, por exemplo. Então, a ordem dos ingredientes é muito importante. Você vai saber qual é a quantidade maior daquilo que tem ali dentro, tá bom? Isso ajuda bastante aí você entender o que tem dentro dos produtos. E é interessante, né, você também identificar a quantidade de ingredientes que não sejam muito grandes. Não é sinônimo de saúde e segurança alimentar ter poucos ingredientes, mas a ideia é que tenha, normalmente, quanto menos ingredientes tem no seu produto, mais limpo ele é, transparente, então ele não tem tanto aditivos, né? Então suspeite quando você vê um monte de química ali, esses umectante, espessante, acidulante, blá 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 blá. Tem muita coisa, eu sou cientista dos alimentos, não vou falar que isso é ruim, porque a indústria, ela coloca produtos ali para fazer com que o shelf life, a validade dele seja maior, para adição de nutrientes e tal, mas quando começa a ter um monte de código, um monte de nome complicado, começa a suspeitar desse produto aí. Aí tem as questões sobre ingredientes, que são os lights e diets, né? O light é quando tem uma redução de açúcar ou gordura em relação ao produto inicial, né? Como teor reduzido de sódio, teor reduzido de açúcar, de gordura, de colesterol. E o diet é quando tem isenção. Aquilo não tem determinado nutriente que está informado ali, tá bom? Então, enfim, em relação aos ingredientes, essa questão que eu falo um pouco, fica esperto com os nomes que tem ali dentro, porque os ingredientes é a forma mais honesta de você saber o que está ali dentro. A empresa ela é obrigada a colocar tudo que tem no seu produto na lista dos ingredientes, beleza? Outro ponto são as alergias, né? Então as pessoas que são intolerantes, né? Hoje em dia a gente está crescendo um número de intolerantes tem crescido, né? De lactose, como ovos, né? Glúten. Então é importante ler, todo o rótulo tem que ter ali. E às vezes você vai observar que tem alguns que colocam contém traços de não sei o que, pode conter traços de não sei o que. O que é isso? Tem ou não tem, né? Isso quer dizer que na planta onde eles produzem aquele teu produto, por exemplo, esse produto ele pode não ter glúten, mas aí eles produziram naquela planta de produção outro produto com aqueles mesmos maquinários, ou seja, por mais que eles lavaram, higienizaram tudo, às vezes podem surgir alguns traços e tem gente que é tão sensível a essas alergias que eles precisam saber que naquela mesma planta há produção de outros produtos que podem conter glúten, etc e tal, tá bom? Então se você tem sensibilidade para alergia, fica importante com esse dado. Outra questão são os alimentos fortificados. O que tem isso, né? Quando eles colocam adição de alguns nutrientes para fortificar, né? Como uma vitamina ou proteína. Então eles colocam, às vezes na embalagem tá lá assim, alimento fortificado. Então você vai ver, pô, eles adicionaram através de algum ingrediente proteína isolada, ou enriquecido com vitaminas. Eles colocaram vitaminas. E isso é interessante, assim, para algumas pessoas que estão precisando de algum nutriente que está faltando no corpo. Essa questão dos alimentos enriquecidos. E a última questão, pessoal, que vai até ajudar você a começar a exercer esse hábito e aprender cada vez mais sobre rótulos, que é um pouco complicado, eu entendo vocês, né? Pô,
tem muita informação, cada um é de um jeito, as embalagens ficam querendo enganar a gente, mas uma questão interessante que é comparar. Então vai no mercado, quando você vai, putz, acho que eu gostei desse iogurte, pega, olha o preço de um outro que tá legal ali, olha os dois, olha a tabela nutricional dos dois, olha o ingrediente dos dois, isso vai ser, chave para você conseguir escolher um produto que seja melhor aí, em termos nutricionais. Você acaba verificando assim, o que vale mais a pena, porque se você só olha por preço e estética, é muito raso entender se isso aqui está sendo efetivo para você. Por exemplo, finge que você vai pegar um iogurte, aí você pega esse aqui tá R$10, aí você pega um outro que tá R$15, aí você fala, esse aqui é muito melhor, né? Aí quando você pega os dois produtos, você vê que esse aqui tem um monte de ingredientes químicos e absurdos, aí você vai ver o outro, poxa, tem só soro do leite, sabe? Tem fermento lácteo, não tem muito estabilizante, tal, umectante, infectante, essas coisas muito loucas que o pessoal coloca nos produtos. Ou seja, ele é um produto mais clean, prazo de validade tá ok, você começa a olhar tudo ali, pô, maravilha, então você vai conseguir, eu tenho certeza que esse produto vale mais a pena, não é somente o preço dele. Enfim, galera, é isso. Saiba que, pô, ler rótulo dos alimentos é fundamental para você ter uma alimentação saudável e equilibrada. E prefira cada vez mais produtos naturais e menos processados. Mais uma vez, processado não quer dizer que é ruim. Existem muitos produtos processados que são bons por causa do processamento deles, que é através de temperatura, pressão e etc. Mas quando um produto tem muito aditivo químico, aquilo costuma não ser muito bom. Então é isso, galera. Fica atento aí, lê as informações do rótulo, pratica para você aprender cada vez mais. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou, o que você vai mudar, o que você aprendeu com esse vídeo, o que você vai mudar daqui pra frente depois de ter assistido esse vídeo na hora de comprar as coisas no mercado e etc. Fala pra mim que eu quero saber, conta pra mim o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, o que você tá achando, sugestões, dá um like pra mim, ativa as notificações aí, só faz alguma coisa. Se você não gostou, dá um dislike só pra eu saber aí a sua opinião, tá bom? Tamo junto, galera, tamo junto mesmo, e até